Boa noite, está no ar mais um jornal informativo e preste muita atenção que o tema de hoje é muito importante. Hoje iremos discutir o fixismo versus evolucionismo. Boa noite, vamos abordar e tentar entender de onde os seres vivos surgiram e consequentemente como nós seres humanos. Será que nós realmente evoluímos e foi Deus quem criou os seres vivos? Boa noite. Será que existem respostas para tantas perguntas? Quem será que está certo, o evolucionismo ou o fixismo? Para responder essas perguntas e tirar nossas dúvidas, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a fixista Andréia Almeida. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui igualmente. Doutor André, para os fixistas, o que é o fixismo, o que ele propõe? O fixismo era uma doutrina ou teoria filosófica bem aceita no século XVIII. O fixismo propunha na biologia que todas as espécies foram criadas tal como são pelo poder divino e permaneceriam assim imutáveis por toda a sua existência, sem que jamais ocorressem mudanças significativas na sua descendência. Na geologia, o que o fixismo sustenta e qual era a teoria proposta por Almeida? O fixismo na geologia sustenta que os continentes teriam se mantido estáveis e fixos em seus lugares atuais através de toda a história geológica. Essa corrente de pensamentos acontece historicamente na teoria proposta por Alfred em 1912, na deriva continental, que propõe que os continentes tenham se mantido ao longo das eras. Para os religiosos, o que é o cristianismo? Bom, o cristianismo é o termo que usa a nação genérica de uma ou mais das entidades inteligentes para explicar por trás de uma série de eventos a origem do universo, da vida na Terra e das outras próprias espécies de seres vivos. Esse artigo descreve as várias faces desse conceito, apresentando argumentos a favor e contra, bem como algumas análises e conclusões. Fale um pouco sobre o espontaneísmo. O espontaneísmo é a teoria fixista segundo a qual das espécies surgiram independentemente uma das outras, a partir da matéria inerta, em determinadas condições e com a intervenção de um. Para finalizar, o que você poderia nos falar sobre catastrofismo? Foi a corrente de pensamento geológica mais aceita até meados do século XVIII, sendo seu principal defensor Georges Cuvier, que nasceu em 1769 e faleceu em 1832, pai da pateologia. Agora vamos receber aqui em nossos estudos científicos o Dr. Juscelio e o Dr. Raimundo para tirar as nossas dúvidas sobre a evolução. Boa noite, Dr. Juscelio e Dr. Raimundo. É um prazer receber. Dr. Raimundo, para a ciência, o que é evolução e em que os cientistas se baseavam-se para afirmar essa teoria evolutiva? Segundo o darwinismo, é o processo que ao longo de sucessivas gerações leva à diferenciação das espécies, determinado por mutações e seleção natural. Os cientistas se baseiam nos estudos de restos de animais, ou seja, fósseis de animais que viveram há milhões de anos na Terra e, através desses estudos, comprovam que esses fósseis encontrados coincidem com nossas características e de outros animais. Dr. José, Lamarck foi um primeiro cientista a propor-se uma teoria sistemática da evolução. Ele afirmava também que as formas de vida mais simples surgiram por geração espontânea e o que o senhor poderia nos falar sobre o surgimento da vida espontânea e da teoria de Lamarck. Como os demais cientistas da época, Lamarck caracterizava que a vida surgiu de matéria inanimada, ou seja, os seres vivos, por exemplo, surgiam de lama. Em sua teoria, Lamarck sustentou que a projeção dos organismos irá guiada pelo meio ambiente. Se o ambiente sofrer modificações, os organismos procuram adaptar-se a ela e assim evoluir. Dr. José, o segundo Lamarck, o princípio evolutista estava baseado em algumas leis. Quais são essas leis e cite um exemplo? Segundo Lamarck, o princípio evolutivo estaria baseado nas seguintes leis: a lei do uso e do desuso, que no processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que elas
desenvolvam ao desuso, e o desuso faz com que elas se atrofiem. Já a lei da transição das caracteres adquiridos que alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso ou desuso, que são transmitidas aos descendentes. Um bom exemplo são as aves. As aves, por exemplo, elas precisavam se alimentar e não queriam molhar suas pernas. Por isso, com o passar dos anos, suas pernas foram aumentando de tamanho. Com isso, elas podiam se alimentar e não molhar suas pernas. Boa noite. Dr. Raimundo, o naturalista inglês Charles Darwin se baseou em Lamarck e em outros cientistas da época para criar a sua teoria para o Senhor. Qual é a diferença entre a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin? Bom, a diferença é que Lamarck afirmava que todos os organismos tinham capacidade de se adaptar ao meio em que viviam. Já Darwin não, ele afirmava que somente os organismos que possuíam características mais vantajosas teriam mais chance de se reproduzir, passando essas características aos descendentes, que com o tempo essa população ia se modificando, ou seja, evoluindo por seleção natural. Agora, sério, outro importante trabalho de Charles Darwin foi a origem do homem e a seleção relacionada ao sexo público, em 1871, e borda uma variedade da seleção natural, que é a seleção sexual. O que o senhor poderia nos falar sobre os trabalhos de Darwin? Nesse outro importante trabalho de Darwin, ele relata o seguinte: enquanto a seleção natural leva a uma adaptação do organismo ao meio em que vive, aumentando sua chance de sobrevivência, a seleção sexual relaciona-se com a adaptação do organismo às suas necessidades de obter um parceiro, garantindo sua reprodução. Em muitas espécies de invertebrados, por exemplo, são as fêmeas que selecionam os machos, e o papel do macho é ser o mais atraente possível, em aves, geralmente, os machos apresentam plumagens mais coloridas e vistosas do que as fêmeas, e se exibem por elas e é elaborado ritual. Tudo certo. Cada população apresenta determinado conjunto gênico que pode ser alterado de acordo com fatores evolutivos. O que é o conjunto gênico de uma população? Quais os fatores que atuam sobre o conjunto gênico? O conjunto genético de uma população é o conjunto de todos os genes presentes nessa população. Assim, quanto maior for o controle genético da população, maior será a variabilidade genética. Em uma população existem os seguintes fatores genéticos: fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética da população, mutação e permutação. Os fatores que atuam sobre a variabilidade da genética já estabelecida na migração, derivada genética e seleção natural. A existência de bactérias antibióticas e de insetos e inseticidas tem aumento muito nos últimos anos, havendo sempre necessidade de se desenvolver novos antibióticos e novos inseticidas. O que o senhor poderia nos falar sobre essa resistência de bactérias e de insetos e o desenvolvimento de novos antibióticos? Tomemos como exemplo a resistência a antibióticos. Para isso, imaginemos inicialmente a existência de indivíduos adaptados a determinada condição ambiental. Se introduzirmos nesse ambiente certa quantidade de antibiótico, haverá grande mortalidade de bactérias, mas algumas que já apresentam mutações que lhes conferem resistência a essas substâncias sobreviverão. Estas, por sua vez, hão de se produzir, originando indivíduos com características distribuídas em torno de outro tipo de Raimundo, camuflagem e mimetismo é um tipo de evolução entre os animais na natureza? Sim, alguns animais na natureza possuem cores idênticas a estruturas do meio onde vivem, como, por exemplo, animais que possuem cores idênticas à casca de árvores, cor da areia, galhos e folhas. Essas características contribuem tanto para a defesa de alguns predadores, ou seja, passar por despercebido dos seus predadores, como também atacar suas presas. Já no mimetismo, alguns animais e plantas na natureza comestíveis passam a se assemelhar a outras espécies não comestíveis. Isso, de certa forma, é uma evolução do animal.
uma maneira de se defender e, ao mesmo tempo, atacar suas presas. Dr. Raimundo, segundo a ciência, os hominídeos surgiram há cerca de 70 milhões de anos atrás, e que o processo de adaptação ao meio em que viviam em sucessivas gerações fizeram com que essas espécies evoluíssem ao ponto do que somos hoje. O que o senhor poderia falar em geral? Essa teoria científica da evolução dos hominídeos. Na evolução do gênero humano é possível distinguir 3 etapas principais. Na primeira, certas espécies de antropóides adaptaram-se ao meio. Na segunda, o Homo erectus fabricou utensílios e ferramentas, passo decisivo para o aparecimento na terceira, do Homo sapiens, que pela capacidade intelectual dominou o habitat. As principais características anatômicas dos hominídeos foram a postura ereta, a locomoção bípede do solo, ou seja, eles deixaram de utilizar as mãos e passaram a andar normalmente, que substituiu o deslocamento dos braços de galho em galho. A capacidade craniana superior de outras famílias aparentadas e dedos pequenos, com caninos não especializados. Desse modo, mais que de traços característicos, temos algumas tendências. As garras transformaram-se em unhas achatadas, mãos e pés tornaram-se prensas. Em geral, com polegares e altos, dedos grandes do pé, opóleos. Os braços liberaram-se, o olfato retrocia e o apendicite nasal se retraía. E por fim o cérebro desenvolveu-se e adquiriu complexidade no que se refere à visão, coordenação muscular, aprendizagem e a comunicação. Bom, gente, o Jornal Informativo de hoje fica por aqui. Queremos agradecer a presença da fixista André Almeida e dos cientistas Dr. José e Dr. Raimundo. Obrigada pela audiência e tenha uma boa noite.